eles falam assim para nós: eu não sei se eu vou ficar com você a sua vida toda, mas eu sei que eu vou ficar com você e te amar por toda a minha vida. Por eles viverem tão pouco, mas eles ensinam a nós o verdadeiro amor, aquele amor incondicional que eles têm. Só o seu olhar, eles já sabem como você está se sentindo, eles já sabem como ele vai te gratificar. É uma coisa incrível os animais, a percepção dos animais. Então, eu quis compartilhar com vocês e deixar um legado, né? Porque dizem que a gente tem que plantar uma árvore, ter um filho e escrever um livro. Ainda estava faltando um livro. Eu, então, tive essa inspiração e o Spike foi um grande amor da minha vida. E a sua presença e a sua ausência está muito doendo até hoje entre nós, que não tem muito tempo que ele se foi. Deve ter uns 4 meses, 5 meses. Então, é bem recente e foi um momento muito difícil. Então, eu espero que essa história, esse compartilhamento, sirva de alguma forma para vocês, né? De alguma forma, entender os animais e cuidar deles, quem tem os seus pets, né? Muito obrigada. Bom, o motivo pelo qual eu decidi, eu sempre, quando eu li um livro uma vez do Benny Hinn, eu gostei muito, eu falei, gente, um dia eu quero também ter a oportunidade de passar tudo que eu sei. Então comecei a criar, né, na verdade, como comecei a ter bastante experiência, tudo, e aquilo foi tão forte para mim, foi tão interessante, que eu quis que outras pessoas sentissem o que eu sinto. Então, claro que a perspectiva vão ser diferentes, sentimentos, porque cada um é um, mas só o fato de eu poder edificar, né, fazer alguém crescer, para mim já foi assim uma coisa assim que, porque eu cresci lendo livros, né, eu gostava, eu sempre tive aquela coisa assim, eu assim, me sentia um pouquinho mais assim satisfeita quando eu lia. Então foi o mesmo sentimento que eu tive, principalmente quando é uma coisa que eu gosto, né, de ter essa questão de crescimento pessoal e crescimento mesmo, onde a pessoa tem aquela chance de crescer. Eu pensei e foi o que aconteceu. Foi difícil dele nascer, né? Foi bem difícil, porque eu falo nascer o livro, porque a gente nunca tem um. Mas foi bem interessante na questão de passar aquilo que eu precisava. Tinha que ser passado, não poderia morrer com aquilo não. Eu acho que na verdade, quando eu falei em morte, desculpa, nós temos que morrer vazios, né? Nós não podemos morrer cheios, nós temos que morrer vazios porque nós precisamos passar tudo aquilo que nós sabemos. Eu acho que esse é um dos nossos propósitos aqui. Maravilha. Bom, mais uma vez obrigado pela oportunidade, e eu sempre brinquei que um dia eu vou escrever um livro. Eu dizia, vou escrever um livro um dia, mas eu imaginava escrever um livro da história da minha vida. Cada um tem a sua, né? Pesos maiores ou menores. Mas o que me levou a escrever esse livro foi onde eu comecei a encontrar nos últimos 4 ou 5 anos as pessoas que eu repetia toda semana as mesmas coisas e elas não faziam ou não queriam fazer. Não porque tinham que fazer algo diferente, mas elas não queriam o novo. Elas não queriam o desafio de corrigir aquilo que estava sendo feito. Aí, repetia, eu digo, peraí, jamais. Mas a pessoa não é capaz, ela não tem formação, todos nós temos capacidade, isso não existe, não é pela formação que vai diminuir ou vai aumentar a capacidade de cada um, mas sim pela força de vontade. E se eu estou falando, se eu estou explicando, se eu estou tentando traduzir de alguma maneira, não consigo, por que não, então, documentar isso, colocar no livro e talvez entregar? Não sei se a pessoa vai abrir, porque é difícil, é chato ler um livro, é difícil tu abrir, porque hoje tem a facilidade do iPad, do telefone, e lá muitas vezes botar um audiobook, é difícil para você abrir as páginas e ler aquelas coisas chatas, ainda mais quando o assunto não é interessante.
Mas aí vem o que os colegas disseram, vamos deixar um legado, vamos deixar pelo menos aquilo que a gente aprendeu ou que está aprendendo, para que outras pessoas possam aprender também. Então ele nasceu muito mais na percepção que eu tive de ver as pessoas cometendo os mesmos erros, não que tivesse que corrigir ou me provar que elas seriam melhores naquilo que elas estavam fazendo para mim, mas era para o negócio delas, era para elas aquilo, porque a gente ensina as pessoas para elas. Ele está formando essa criança para o mundo, ele vai preparar ela para o mundo. Quando ela tiver condições de viver a vida dela, talvez que você esteja aqui pro resto da sua vida e muitos mais, mas é isso que vai acontecer. Então nós não somos eternos. Então nasceu de um desafio. Obrigado, gente. Bem, eu acho que todos nós temos algo em comum aqui, então, né? Essa questão do medo e enfrentar o medo para poder escrever, poder dar as caras, principalmente dizer para a sociedade quem que você é. E, assim, acho que só depois mesmo que enfrentei esses medos, através da própria terapia, que foi possível eu começar a escrever algo assim. Eu entendo hoje que você só pode oferecer cuidado quando você se cuida, sabe? Então, eu acho que todas essas experiências que estão aqui, foi nesse momento que eu aprendi a cozinhar, aprendi a ser um adulto funcional dentro da minha casa, algo que eu não tive na educação com os meus pais, né? Que estão no Brasil hoje. Então, chegou um momento que agora eu tenho que fazer isso, porque senão as coisas vão começar a ficar mais complicadas, né? Então, como eu sou da área da comunicação, eu deixei para trás uma profissão de professor no Brasil, então ficar todo esse tempo, já faz 8 anos que eu estou aqui nos Estados Unidos, ficar todo esse tempo sem conversar, sem poder dialogar, sem poder dizer as suas ideias, sem poder compartilhar aquilo que você aprendeu, é uma tortura. Ainda mais quando a gente tem uma veia um pouco ali artística, né? Porque eu gosto de todas as áreas da arte, assim, eu adoro o cinema, adoro música, adoro teatro, dança, fotografia, sempre gosto de estar envolvido nesse meio. E me parece que meus filhos vão também por esse caminho, né? Meu filho acabou de fazer o teste agora, fez o vestibular algumas semanas atrás, obteve uma nota muito boa e vai, né, já está procurando algumas faculdades para começar. Surpreendentemente uma área que é a minha também, que é música, história, geofísica, então são legados, né, que a gente busca deixar assim como sementes, né? E o preconceito também foi uma das coisas também bastante agravantes, assim, que fez com que eu escrevesse o meu livro, né? Dizer quem eu sou, sair de casa e falar, eu sou um pai cuidador, e minha esposa é quem trabalha. Tudo isso é bastante desafiador, né? Mesmo a gente sabendo que é por um tempo, mas a gente encara uma sociedade que tem como uma divisão de papéis bastante já concretizada na mente das pessoas, né? E hoje no Brasil, assim, existem 3 pautas que eu falo no meu livro, que é justamente a licença paternidade, que até agora ainda são 5 dias, mas nós estamos lutando para 75 dias, né? Porque não tem condições da gente fazer algo em pouco dia, principalmente ajudar a mãe, né, nos primeiros dias de maternagem, né? Geralmente a gente acaba precisando da sogra, da própria mãe, para poder ajudar a nossa esposa, né? Então tudo isso assim foi um desafio colocar no meu livro também, enfrentar esses medos. Eu acho que é isso, assim, essa necessidade de sair de casa, de me encontrar com outros pais, né? Porque aqui nos Estados Unidos nós temos 2,5 milhões de pais que são cuidadores. As estatísticas apontam que temos pais cuidadores aqui nos Estados Unidos. Só que no Brasil nós não temos essa estatística, infelizmente. Então não dá para saber quantos pais estão exercendo essa função. É muito provável que exista, sim, né? Mas o preconceito de dar as caras, poder falar quem sou eu, estou à frente do cuidado dos meus filhos, né? E que hoje a psicologia, a neurociência, todas elas trazem benefícios inúmeros. A presença de um pai dentro de casa, cuidando dando atenção, né, tendo as horas do seu dia dedicada à família. Então, outra coisa também é o encerramento da jornada 6x1 também
porque eu acredito que isso vai trazer o pai também para próximo da casa, da família também. E tem mais alguma outra que eu esqueci, que são 3 projetos que estão em andamento lá no Brasil. A remuneração do cuidado. Ah, sim, a questão do próprio cuidado. Então, o cuidado é um serviço invisível, né? Assim, nós estamos acostumados a chegar nas nossas casas, tá tudo pronto, tá a comida feita, tá a roupa lavada, geralmente o mercado é feito também. Então, nós homens nos acostumamos com essa vida tranquila, sabendo que nós vamos chegar em casa, as nossas esposas vão estar lá fazendo tudo que nós precisamos, né? Então, estar à frente disso tudo foi bastante interessante ver o quanto que a mulher passa e como elas estão sobrecarregadas, porque as estatísticas também mostram que as mulheres no Brasil estão com trabalhos duplos, triplos, né? Jornadas duplas, triplas em casa. Isso acarreta também as questões mentais, da saúde mental. Então, são essas experiências que me fez, tanto no pensamento e tanto no agir, que me fez colocar no sentido de dialogar com outros homens também, para falar que é possível ser responsável, ser um pai cuidador, enfrentar o machismo, enfrentar o preconceito, porque essa é a vida que você escolheu para você, né? E ninguém vai fazer isso, é só você que vai fazer isso, você é o pai, entendeu? Então, para mim, hoje, depois de me munir com conhecimento, com tudo que eu escrevi no meu livro, para mim, não ser pai hoje é você abandonar o seu filho, né? Você tem as estatísticas hoje que apontam 6 milhões de crianças sem o nome do pai na certidão de nascimento. Então, isso para mim soa como um aborto paterno, né? Então, eu vejo assim que nós pais temos que ter mais presente, mais humanos acima de tudo, mesmo com as imperfeições. Ótimo, gente. Obrigado. Agora eu vou fazer a pergunta aqui. Quem quer fazer uma pergunta? Quem é a primeira pessoa aqui?